Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas 100.3 FM, também pela TV Artes, Jaguariúna, TV Todo Dia Americana, TV Sol Indaiatuba e Rede QDM de televisão, levando Palavra de Honra para o Brasil e para o mundo. Se não for o mundo, pelo menos no sul dos Estados Unidos, você recebe o Palavra de Honra pela Rede QDM de televisão. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito complicado para mim, com certeza muito distante do nosso dia a dia. Nós vamos falar um pouco sobre biomas. Não sei exatamente até que ponto isso vai mudar a minha vida, mas talvez possa mudar a sua. Então, preste atenção, porque o nutricionista Júlio Kai, me dá o último nome. Saragiotto. Também mistura de japonês com italiano, não é? Exatamente. Eu acho que já por si só já merece toda a nossa atenção. Fique aí, a gente volta já. Júlio Kai. Por que Kai? Kai vem do japonês, né? Kai. Kai é meu sobrenome japonês. Japonês. Quem era japonês? Seu pai ou sua mãe? Minha mãe. A família da minha mãe toda japonesa. Exato. Porque você tem quanto? Você tem mais de 1 metro, você não é exatamente a estatura de um japonês. Eu sou um pontinho fora da curva normalmente, eu costumo falar. É um japonês alto, né? Eu tenho quase 1,90, 1,87. Você fala japonês? Não, gostaria muito, mas é muito difícil. É difícil? É difícil. Mas não tem? Ninguém tem o hábito? Sua mãe não tem o hábito de falar em casa? Minha mãe não fala, os irmãos dela falam, Sei. né? Tanto que tem um tio que está lá no Japão, tem mais de 15 anos, e minha avó também. Mas sashimi todo mundo come ali. Com certeza, todo mundo sabe fazer isso daí. Isso é muito bom. Você é nutricionista, não é? Certo. Formado, há quanto tempo você é formado? Estou formado há quase 10 anos. Muito bem. Qual é a diferença, nutricionista e nutrólogo? Tem diferença? Tem. Para o público entender, basicamente, o nutricionista prescreve a dieta, enquanto o nutrólogo dá o diagnóstico do que o paciente pode ter e, se necessário for, faz o uso de algum tipo de medicamento. Tá. E você, então, prescreve uma dieta. Isso. Tá. Mas por que prescrever uma dieta para pessoas? A dieta, eu sempre lembro, dieta é coisa para gestante, né? Faça dieta, ou dieta, eu vou emagrecer, tenho que fazer uma dieta. Por que pensar numa dieta? Há alguma relação com a fisiologia humana, uma dieta, ou eu posso receber qualquer tipo de dieta em qualquer momento? Existe uma especial para mim? Então, o que eu costumo explicar para os pacientes, para os alunos, quando eu dou aula, é que a dieta, o objetivo dela é te manter saudável e atingir todas as recomendações nutricionais que você precisa para o seu corpo funcionar normalmente, tá? Então, vamos pensar na questão da formação de uma criança, na questão da estatura óssea dela. É muito importante ela ingerir uma quantidade adequada de vitamina D, tá? De cálcio, para que ela tenha um crescimento correto para conseguir se desenvolver. Isso muda o crescimento da criança se não tiver a coisa adequada? Principalmente se a criança, por exemplo, tem uma restrição calórica, tá? Ela pode ter problemas do desenvolvimento. Então, muitas crianças acabam tendo dificuldade de crescer, às vezes também por não se alimentar corretamente. Entendi. Ô, Júlio, esse negócio é tão impressionante que agora eu estou lembrando da minha infância. Minha mãe enfiava goela abaixo coisas como óleo de fígado de bacalhau, umas coisas horríveis, né? Pelo menos para a gente. Calcigenol, eu lembro, toma aí, porque... Mas não tinha nenhum critério, comprava as coisas e ia dando, eram 7 filhos, então acho que usava até a mesma colher. A gente tinha até imunidade de gripe lá, todo mundo pegava a mesma gripe. Mas esse tipo de coisa hoje, está voltado para o dia a dia das pessoas ou a gente pensa mais num profissional recebendo uma dieta adequada? Então, como o senhor falou do óleo de fígado de bacalhau... Você. Desculpa. O óleo de fígado de bacalhau, ele é rico em ômega 3, tá? Então, quando a gente pensa numa alimentação, pensando numa longevidade, no envelhecimento saudável, você ter saúde no seu dia a dia, o ômega 3 ele é muito importante. Hoje não se usa muito esse óleo de fígado de bacalhau,
por causa do sabor, que ele é um pouco ruim. As pessoas relatam que ficou conversando com óleo de bacalhau ao longo do dia. E hoje, bate-papo. Hoje existem as cápsulas, por exemplo, de ômega 3, que você pode acabar ingerindo para que você consiga ingerir aquele... Mas lá atrás, então, as mamães não estavam erradas, não. Né? Quer dizer, e eu vejo muita preocupação hoje com a juventude. Pouca gente tem essa noção, não é? Eu acredito, assim, visto o que eu venho acompanhando nas notícias com a questão do crescimento populacional, etc., as pessoas estão tomando cada vez mais consciência a respeito do que a alimentação pode fazer para a saúde da pessoa. Então, se você levar em conta um estudo que fizeram sobre o ano 2025, mostraram que houve uma redução de consumo de álcool de, por exemplo, 53%. É mesmo? No entanto, em contrapartida, aumentou-se a ingestão de frutas em mais ou menos 13%, a ingestão de legumes. Então, isso mostra que cada vez mais a população vem prestando mais atenção naquilo que traz qualidade de vida, benefícios para o seu dia a dia, na disposição, que é uma coisa que a alimentação influencia diretamente. Fatores psíquicos pode ser influenciado pela dieta, então, basicamente tudo. E o que eu costumo falar também é que o alimento pode ser o seu salvador, mas pode ser também o que vai te prejudicar. Então, por isso que é importante ter uma orientação de um profissional para que ele consiga adequar a quantidade correta para você. E o que acontece hoje nos dias atuais é que está todo mundo corrido. Todo mundo está na correria do dia a dia, trabalho. Então, a alimentação precisa ser prática. E quando se coloca muita praticidade no dia a dia, principalmente pensando na alimentação, a ingestão de calorias tende a aumentar muito, porém a ingestão de nutrientes cai. Se a gente para observar um pouco a questão da população, hoje está tendo caso de pessoas com obesidade, porém desnutridas. Tá? Então, isso tem muita relação com o que é consumido. Cada vez mais as pessoas estão dando mais atenção para a alimentação, para exercício físico, pelo que vem mostrando alguns Júlio, estudos. sabe que eu estou pensando aqui no que você está falando? Essa semana eu fui para um supermercado e passei naqueles freezers de congelados, né? E comecei a ver aquilo tudo, me deu arrepio. Eu falei, o que deve ter de conservante? Sei lá, sal pelo menos? Tem que ter alguma coisa para aquilo durar um ano, não é? Tudo prazo assim, vence em 2027, caramba, não deve ser normal esse troço, né? Alguma coisa deve fazer. Esse tipo de comida está fazendo sucesso, porque tem tudo, né? Você encontra lasanha congelada, o que você quiser tem congelado hoje. Isso é um hábito de consumo que deve prevalecer pela praticidade? Então, eu acredito, tá, que talvez sim. Porque além de ser muito prático, você pega a lasanha, igual você citou, coloca no micro-ondas, 5 minutos, está pronto. Quanto que você levaria para fazer uma massa artesanal, um molho de tomate artesanal, cortar a carne, refogar a carne e colocar ali? Umas 3 horas? Então, pela praticidade, eu acredito que sim. E outra coisa também que me chama bastante atenção é que esses tipos de alimentos são mais baratos e quando você pega alimentos que a gente faz, por exemplo, de maneira artesanal. É verdade, fora o tempo que você leva. Entendeu? Então, a população, eu acredito que pelo fato de estar cada vez mais na correria do dia a dia, vai acabar optando por esse tipo de alimento. Gastrite, problemas intestinais, aborda um pouquinho essa relação com o alimento. Pensando nessa questão dos ultraprocessados, né, que são alimentos que têm uma grande composição de aditivos dentro do... Você sabe quais são esses aditivos? Não? Só pra tem gente ter uma ideia. corante, adoçante, enfim, conservantes. Tá? Então são coisas que aumentam o shelf life, né, que é a vida de prateleira desses alimentos também. Sem contar que realça sabor, sem contar que deixa mais atraente aquele alimento para a pessoa que está consumindo. E com isso pode desenvolver a questão da gastrite, colites, tá? Pelo alto consumo desses alimentos que aumenta a inflamação. O que é a colite? Colite é uma inflamação no cólon. Entre aspas, é como se fosse uma gastrite, só que numa porção mais baixa do intestino. A gastrite ela acontece no estômago e a colite é na porção final do intestino. Sim. E ela vai acontecer por quê? Normalmente por inflamações que podem ser ocasionadas por fatores estressantes, seja alimentação,
seja propriamente o estresse do dia a dia, do cotidiano, isso pode gerar fatores genéticos e até mesmo alteração sobre a composição da nossa microbiota intestinal, que hoje é uma coisa que vem sendo bastante estudado, que pode vir a auxiliar no desenvolvimento ou até mesmo na melhora desse quadro. Sei. Microbiota intestinal, o que é isso? A microbiota intestinal, Dr. Thanos, ela é a composição dos micro-organismos que existem no nosso intestino. Tá? Então, quando a gente fala microbiota, é a porção de micro-organismos. A gente tem na microbiota da derme, microbiota oral, no caso das mulheres, microbiota vaginal, microbiota intestinal. Então, a maior parte desses micro-organismos que nós temos no corpo estão no nosso trato gastrointestinal. Estima-se cerca de 70% deles. Tá? Porém, hoje em dia, erroneamente, as pessoas associam microbiota intestinal com somente bactérias. Mas não, microbiota é todo o complexo de micro-organismos que estão ali. Seja árqueas, vírus, fungos, bactérias. Então, não estão convivendo bem ali. Tá tudo... Exatamente. Há um equilíbrio. Há um equilíbrio. E quando está em equilíbrio, tá, não somente em relação à proporção dessas espécies ali, mas também vias metabólicas. Os metabólitos são produtos que elas produzem no nosso intestino, elas estão em equilíbrio, nós chamamos de eubiose. Tá? E quando a gente perde essa proporção ou tem alteração no que está sendo produzido ali por essas bactérias, por exemplo, nós podemos caracterizar aquilo como disbiose, tá? Que eu costumo falar para as pessoas, para elas entenderem, é que aumento de bactérias ruins e diminuição das bactérias boas. Tá. Basicamente. Se tiver muita bactéria ruim, você adoece. Adoece e, principalmente, o nível de inflamação intestinal tende a aumentar. Aí pode favorecer o desenvolvimento de colite. No caso, quando, não sei se você já foi no médico e chegou a fazer uma biópsia do estômago para ver se tinha H. pylori, Helicobacter pylori, uma bactéria. Não, mas eu já vi quem tivesse feito. Exato. Então, o que acontece? Essa bactéria lá passa do intestino para o estômago, aumenta a proporção, gera uma inflamação ali e a pessoa começa a ficar com muita dor. Aí você tem que fazer um tratamento com antibiótico para reduzir essa proporção. Então, isso... Mas o antibiótico, quando você toma, você mata tudo que está ali. Mata tudo. Né? Vira um deserto de... A gente não pode afirmar 100% que zera, sim, né? Porque nunca vai zerar, mas assim, diminui bastante. E dependendo da classe de antibiótico, o espectro tende a ser maior ou mais específico, tá? Mas quando você usa o antibiótico, você acaba não somente matando as bactérias patogênicas, mas principalmente aquelas que possuem benefícios para a nossa saúde, chamadas simbiontes, tá? E... Parece coisa daqueles filmes japoneses, agora que você está... Fala de novo o último nome aí. Simbiontes. Não parece aqueles, né? Com National Kid, que brigava lá, pelo menos no meu tempo. Eu vou perguntar para você algo agora que eu quero que você responda no próximo bloco, né? Com relação a esse desequilíbrio, que tipo de doenças intestinais podem surgir, né? E também saber a questão do divertículo, como é que isso impacta em todo esse universo, né, esse ambiente, que eu acho que deva ser um ambiente também de nutrientes, né, para o organismo. Mas isso, Júlio, você responde já, depois dos nossos comerciais. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Nutricionista. Muito bem, de volta com o Palavra de Honra aqui pela Jovem Pan News Campinas. Você nos acompanha todos os sábados no Pan News Cidades, Palavra de Honra.
Estamos conversando com o nutricionista Giulio Cai Saragiotto. Ô, Giulio, essa coisa da flora intestinal, vou falar com as minhas palavras, né? Tem uma flora intestinal. Parece que o câncer de intestino aumenta. Explica um pouquinho para eu entender essa coisa até do rigor em fazer aquele exame colonoscopia. Né? As pessoas parecem que estão fazendo mais. O câncer de intestino aumenta? Isso é uma excelente pergunta, senhor Dr. Thanos. Thanos, só me chama de Thanos. Visto que nos últimos anos, tá, o câncer de cólon ele vem aumentando a nível exponencial. Ou seja, hoje, o câncer de cólon ele não é mais considerado uma doença de idoso, mas uma doença de jovem. É verdade. Exatamente. Coisa louca. E uma das recomendações para conseguir se detectar o quanto antes é o exame que você citou, que é a colonoscopia. Exatamente. Que é um sacrifício, né? Sim. Eu não sei, hoje parece que melhorou um pouquinho isso, mas as pessoas ficavam, acho que 1 dia, 2 dias sem se alimentar, tomando laxantes e tal, aquela coisa toda, né? Para fazer o preparo. Outro dia escutei de um médico que ele foi no dia seguinte, ele se preparou já no dia seguinte. Parece que está agilizando esse tipo de... Isso depende muito de profissional para profissional, mas eu, por exemplo, acompanho pacientes que no preparo de uma colonoscopia foram de 3 dias de dieta com laxante para se preparar para esse exame. E aí, isso é feito, é invasivo, esse Sim. tipo de exame, né? E se encontram, por exemplo, pólipos, isso, esse é o termo? Isso, às vezes você pode, quando você faz esse exame e você encontra algum pólipo que o médico que está fazendo esse exame em você tem uma suspeita de que esse pólipo pode ser alguma coisa ruim, tá? Porque pode ser uma coisa boa também? Coisa boa, talvez não, mas algo que não vá trazer problemas, sim. Tá? Então, quando ele desconfia que é alguma coisa que pode vir a trazer algum problema futuro ou acabar ocasionando questão de um câncer ali, ele retira um pedacinho, que é chamado de biópsia, para levar para o laboratório para ver que tipo de célula que está. Mas por que não retira tudo, então? Porque a colonoscopia, ela é um exame que você... falando como nutricionista, não, claro, não como médico. Você não consegue ter a incisão, então você não tem um acesso tão grande ali para poder fazer um recorte, porque caso você, em alguma hipótese, né, sobre o meu raciocínio, se você faz um corte, principalmente na porção final do nosso intestino, que é onde passam as fezes, e se você não consegue cauterizar, colar corretamente aquele tecido e extravasa fezes você do cólon, para a cavidade abdominal, você vai ter uma sepse. Então, isso daí é muito grave, na verdade. Tá? Então, acredito que uma das causas, do porquês que não retiram tudo dali, pode ser isso também. Como a alimentação pode minimizar esse tipo de problema? Quando a gente pensa sobre uma alimentação que pode favorecer a saúde gastrointestinal como um todo, quando eu falo gastrointestinal, estou falando de estômago, intestino delgado, intestino grosso, cólon, todo o trato gastrointestinal. É muito interessante hoje, as evidências científicas vêm cada vez mais aumentando, demonstrando que o estilo de alimentação vegetariana é aquele tipo de dieta que vai favorecer mais a saúde gastrointestinal. Por quê? Dieta vegetariana não tem consumo de alimentos, de carnes animais, principalmente carnes vermelhas, tá? E tem uma alta ingestão de fibras. Essas fibras, algumas delas, são caracterizadas como pré-bióticas. Então, por que pré-bióticas? Elas aumentam a proporção de alguns micro-organismos que podem trazer alguns benefícios para a saúde do homem, da pessoa. Então, pera um pouquinho, só para eu entender que veio o probiótico é outra coisa, então. O probiótico são bactérias que conferem benefícios à saúde do hospedeiro. A definição científica é essa. Tá? São os bichinhos. Os bichinhos. Que estão lá exatamente, se comunicando. Isso. E o pré-biótico... É o que faz esses bichinhos crescer, digamos então, assim. é o alimento dele. Exato. É mais ou menos isso? Isso. Aí tem o simbiótico, que é a junção dos dois. Pós-biótico, que é o que eles produzem depois do bichinho ter comido a comidinha dele. Então, tem o pós-biótico e tem o paraprobiótico, que são ou os micro-organismos mortos ou frações desses micro-organismos
em suplementados, por exemplo. Que coisa doida. Então é uma ciência que está por trás disso. Não dá para comer qualquer coisa. Eu agora vou começar a comer coisa a respeito. Cadê isso? Aqui é probiótico, Exatamente. é pro-bichinho. É. Tá bom, estou entendendo. E aí? Os nossos hábitos alimentares, uma bela de uma feijoada cheia de pedaço de não sei o quê. Isso ajuda ou não? Então, Com a couve e a laranja, é um prato saudável? se nós formos isolarmos e pensar somente na saúde intestinal, talvez não, tá? Por quê? Como eu havia falado anteriormente, o tipo de dieta vegetariana, você ingere maior quantidade de fibras, que você consegue aumentar uma proporção de bactérias benéficas naquele intestino. Entendi. Enquanto tem alguns estudos mostrando que o consumo de açúcares refinados, por exemplo, gorduras saturadas, gorduras de origem animal e até mesmo a carne vermelha. Torresminho, por exemplo. Exatamente. Não é bom. Pensando na saúde intestinal, não, porque pode ser que aumente a inflamação ali. Como assim? Existe algum grupo de algumas bactérias do grupo chamado de filo, né? Proteobactérias, tá? Que elas podem metabolizar aquela proteína que você não conseguiu digerir corretamente ali, quando chega no cólon, então elas metabolizam aquilo lá e produzem alguns metabólitos, como por exemplo a trimetilamina, chamada de TMA, tá? Quando essa trimetilamina do intestino chega na circulação, ela vai para o fígado ativa ela em TMAO, timal, que é o óxido de trimetilamina. E esse óxido de trimetilamina, na ciência, vem sendo associado não somente com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, mas principalmente com aumento de inflamação naquela região, do cólon, por exemplo. Tá? Então, isso pode favorecer o desenvolvimento de algumas doenças inflamatórias intestinais e até mesmo o câncer de cólon. Eu estou vendo você aqui, estou vendo, não sei se é piercing ou se é algum tratamento que você está. Você tem alguns pontos na orelha e tal, não é? Isso Aí tem alguma ciência ou é mais Não, isso vaidade? daqui é uma uma vaidade. vontade de criança que quando eu fiz 18 anos, meu pai liberou e aí eu acabei... Não, é porque eu estou te perguntando porque tem pontos na orelha, né? E a acupuntura é uma ciência também, né? Você toma esses devidos cuidados para esse tipo de aplicação, não? Olha, confesso para você que não. Isso daqui eu nunca cheguei a fazer com Eu estou te cultura. perguntando porque eu já ouvi de pessoas, uma vez eu fiz com mostarda isso aí, né? E falou, isso aqui é para, sei lá, sua musculatura do pé, aqui você mexe com o seu estômago, aqui você mexe com o intestino, inclusive, e tal, né? Então, não tem nada a ver no seu caso. Não, e essa parte aí eu não tenho tanto conhecimento para poder ajudar você. Mas me parece que há uma harmonia, e eu quero terminar a nossa entrevista com uma sugestão que você dê, uma dica, uma informação sem critério clínico, não é? Para que as pessoas da terceira idade, principalmente, ou fique livre para decidir a generalidade da sua informação, possam começar a mudar hábitos alimentares. Excelente pergunta. Eu gosto muito de falar com esse público idoso. Pensando numa longevidade, principalmente, o idoso precisa tomar muito cuidado com a ingestão de proteínas. Não estou dizendo somente de carnes vermelhas. Estou falando de proteína de maneira geral, seja do leite, seja do ovo, seja alguma proteína vegetal que você consegue numa ervilha, por exemplo, num grão de bico. Tá? Por quê? O idoso ele tem uma certa resistência anabólico-proteica. Entre aspas, dizendo, o que eu preciso comer de proteína para fazer a síntese proteica, o idoso precisa comer basicamente o dobro. E o que acontece nessa questão do idoso? Eles diminuem bastante, ficam na bolachinha, ficam na bolacha maisena, carboidrato basicamente puro. Tá? Pouca água. Pouquíssima água, isso é uma outra coisa também que é muito importante a gente pensar. Tomem sol, tá? Por causa da vitamina D, a questão da osteopenia, a osteoporose é muito importante. Quanto tempo? Falam em 10 minutos por dia? Uns 15 minutos, se for assim, umas 12 horas, meio-dia, 1h da tarde. Entendi. Exercício físico é muito importante, se for possível, resistido de força, então musculação, um funcional, um crossfit, para que você consiga manter as suas funções do dia a dia normalmente, sem dificuldade de levantar, sem dores nas costas. Então você ter uma musculatura forte, isso vai estar associado com uma longevidade, tá? E um outro ponto também muito importante que eu gosto de falar para os idosos é prestar atenção com vitaminas, tá? Como eu estava citando anteriormente também, a população idosa normalmente tende a comer mais carboidratos
refinados de maneira geral, Sem né? dúvida. Então, observem o tipo de alimentos que vocês estão comendo, tá? E priorize aqueles alimentos que vão te nutrir e não somente matar a fome. E esse, eu acho que é, no meu ponto de vista, um dos problemas hoje dessa fase mais idosa, que eles comem para matar a fome e não para se nutrir de fato. E onde a gente precisa de bastante nutriente, principalmente de proteína, é nessa idade. Renato, põe o GC de um contato do Júlio para quem tiver interessado em pedir uma informação, marcar aí um dia para conversar com o Júlio Caissá. Ragioto. É isso aí. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, aqui foi um prazer. no nosso Palavra de Honra. É interessante, são coisas muito interessantes que a gente vai deixando para lá e, na verdade, né, eu sou o que eu me alimento, que a gente né? come, exatamente. Aquilo que a gente come. E cada vez mais a ciência vem mostrando isso para nós, isso que é interessante. Pôs o GC dele no ar? Legal! Obrigado. Muito obrigado. Foi um privilégio ter você aqui. Obrigado, o prazer foi meu. Eu faço o break final. Semana que vem a gente se fala, a gente se vê. Até lá.